Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito do CRT, Candle Range Theory. Galera, na última aula eu apresentei para vocês como a gente vai estar buscando um CRT e como está utilizando ele. E agora nas próximas aulas eu quero passar informações extras para vocês entenderem qual tipo de CRT vocês estão atuando e também como aumentar as probabilidades em cima do CRT. Galera, essa é uma teoria que não vem diretamente do Michael e sim de um de seus alunos, mas é 100% baseada na teoria do ICT, onde a gente vai utilizar de conceitos como preço e tempo e ranges, liquidez, preço e tempo. Então, galera, vocês já aprenderam que para você operar um CRT, você precisa de um candle que entregue um range. Na verdade, eu vou utilizar um exemplo bullish. Eu pego ambos os exemplos na curva compradora aí do mercado. Então, você precisa de um candle que vai formar o seu range. Então você tem aqui o que a gente chama de Candle Range High, o topo do Candle Range e Candle Range Low. Quem não assistiu à primeira aula que eu passei para vocês a respeito do CRT, sugiro que acesse os vídeos do canal e assista a primeira aula para ficar fácil o entendimento dessa aula. Então vamos lá. Você vai querer a captura de um dos lados do range e o seu candle fechando dentro do range, confirmando que foi um movimento de captura de liquidez. Após o Candle 1 apresentar o range, o Candle 2 apresentar a captura, a partir do Candle 3 você começa a buscar suas compras, alinhando aí um Power of Three de abertura mínima durante essa movimentação falsa que nós queremos buscar nossa compra para vir a expansão até o outro lado do range, a Candle Range High. Então, de forma simples, isso aqui é um CRT. Agora eu quero pontuar com vocês dois tipos de CRT. Um CRT de reversão como esse, onde nós vínhamos numa curva vendedora do mercado, então agora entramos na curva compradora. Esse é um CRT extremamente válido, tá? Muito bom, principalmente quando vocês alinham a pontos de interesse, tá? A dias da semana, quando vocês têm o devido alinhamento. Mas eu quero aqui apresentar para vocês a ideia de utilização de CRT para continuação do movimento. Então, em vez de você querer achar um topo ou fundo, cravar topo ou fundo de mercado, o preço vinha na curva vendedora, cravamos um fundo, entramos na curva compradora. Eu acho interessante que vocês utilizem o CRT como modelo de continuação do preço. Eu vou pegar esse exemplo rápido, mas creio que a gente já tinha exaurido os 50% do candle, então não é o melhor dos exemplos, mas temos aqui um Fair Value Gap no tempo gráfico semanal. Semana 1, Candle Range. Semana 2, captura e fecha dentro do Candle Range. Então, buscamos um ponto de interesse relevante, capturamos aqui o range. O que é interessante em utilizar nesse formato? Então, Candle Range High, Candle Range Low, que nesse formato você vai estar trabalhando numa continuação do movimento, onde por muitas das vezes o ativo cria uma liquidez interna, a captura e nós temos gasolina para voltar a romper, por exemplo, as externas. Mas nós não precisamos necessariamente utilizar toda a externa, nesse caso poderemos utilizar a dinâmica do Candle Range. Então, galera, qual é a ideia? Isso aqui vocês vão estar pegando uma reversão de mercado. Então, como as ideias do Market Maker Model, em que a gente está numa curva vendedora e de repente, então vou colocar aqui como vermelho, opa, vermelho, estamos na curva vendedora do mercado, acontece uma Smart Money Reversal e agora nós entramos na curva compradora. Vocês não precisam ter conhecimento sobre o Market Maker Model para entender isso, mas vai ficar mais fácil para mim explicar para vocês. Nesse caso, você está caçando um fundo basicamente utilizando a CRT. Se você já está numa curva compradora, então vocês, vamos colocar em outras palavras, você está a favor da tendência e você busca por esse tipo de CRT, aqui na realidade você está atuando com um CRT de continuação do movimento e não de reversão. Então, galera, eu acho muito importante que vocês entendam essa diferença de não sair necessariamente cravando fundo ou topo. Deixa eu colocar aqui rapidamente no Shao, que foi o exemplo da última aula. Esse aqui foi o que foi negociado, que também foi o exemplo da aula, que era um exemplo muito bom, tanto com a OTE, quanto com MSS, interação entre as Skill Zones, enfim, é aquele exemplo de livro para a gente estar tratando. Galera, isso aqui foi de reversão. Então, basicamente, é você procurar por cravar um topo.
Diferente de você utilizar numa continuação de movimento, onde o preço já está favorável ao seu flow, você pode buscar uma continuação desse fluxo. Então, isso aqui eu trato como um CRT para continuação. Deixa eu colocar aqui outro exemplo. Vamos para o GBP/USD, buscar aqui um pouco atrás no gráfico. Tirar aqui ó, esses mappings. Como, por exemplo, isso aqui, galera. Vamos lá. O preço está entregando a alta. Se o cara tá lá louco para buscar um CRT, o que, que mais vai ter, galera? CRTs na reversão. Então, você tem que ter cautela nesse tipo de CRT se não estiver com o devido contexto. Na próxima aula eu vou apresentar mais sobre o contexto para vocês, quando que vai ser muito bem encaixado um CRT para reversão. Mas você percebe aqui que teve candle range high e low, os topos capturados e fechou dentro. Porém, o ativo só chega até os 50% e prossegue o movimento altista. Beleza, ó, bem cravado no 50%, que é nosso primeiro alvo técnico do CRT. Lembrando, isso aqui foi um exemplo aleatório, tá, galera? Eu não sabia que ia cravar tão perfeitamente assim. Mas, enfim, um CRT que tem o seu primeiro alvo concluído, mas nós não conseguimos cravar esse topo. E galera, se vocês abrirem aí as mídias sociais, o Instagram, grupos de trading, enfim, o que você mais vai ver é a galera louca tentando cravar um topo ou fundo. É plausível? É. Com as devidas confirmações, é excelente. Mas entenda que você buscar o fluxo de mercado e utilizar CRTs a favor desse fluxo, aqui ó, pô, mais um CRT, falhou, então captura o topo do range, fecha dentro, opa, falhou, então stop. Porém, quem está alinhado ao fluxo, o que está observando? Candle range high, candle range low, opa, capturou os fundos, o que isso aqui está trabalhando? Se capturou esse fundo, automaticamente ele está negociando dentro de um fair value gap. Então você tem um nível chave buscado. Você está tendo essa captura seguindo o fluxo de mercado. Então aqui fica bacana vocês operarem no próximo candle. Então candle 1 range, candle 2 captura e fecha dentro. A partir do candle 3 vocês já sabem que você marca a abertura desse candle e você vai buscar por vendas abaixo da abertura. Lembra, galera, o que vocês vão poder estar buscando nesse próximo candle? Uma OTE da manipulação, fair value gaps deixados na manipulação. Vocês podem buscar até mesmo Breaker Block, mas o que também é bem bacana vocês buscarem pela Turtle Soup. Eu não estou entendendo. Cara, assiste a última aula aqui do YouTube, que foi a aula 1 sobre esse tema CRT, e depois pega esse sequencial. Serão rápidas aulas e dinâmicas bem direcionais para não ficar enrolando muito vocês, que com certeza muito conteúdo vai ser entregue de forma certeira, beleza? Quem tá curtindo o conteúdo, galera, não esquece de fortalecer aí no like. Se você não é inscrito, deixa sua inscrição. Os vídeos semanais são apresentados aqui com muito conteúdo. Tinha dado uma esfriada no canal nos últimos dias, mas já voltamos aí às atividades. Qualquer sugestão de vídeo, tema que você queira ver a respeito de CT, pode deixar nos comentários também. Então, galera, vocês percebam que se ficar caçando topo, vai ser delicado, é complicado, porque você vai ter muito sinal falso. Você utilizando a favor do flow vai te dar entradas mais certeiras nesse fluxo. Então, eu gostaria que vocês focassem nesse tipo de CRT. CRTs que são apresentados numa continuação do preço, em vez de ficar tentando cravar topo ou fundo. Quer cravar topo? Já vamos explanar um pouco do conteúdo da última aula. Cara, aqui não apresentou CRT, tá? Mas só uma ideia para apresentar para vocês. Pelo menos que esteja interagindo com algum nível que vocês considerem chave, algum fair value gap macro após alguma captura de liquidez relevante, aí fica mais interessante efetuar trades de reversão. Caso contrário, galera, foquem nos de continuação do movimento, que serão muito mais efetivos. Então vocês têm uma grande expansão, foquem nesse tipo de CRT, os que revertem os movimentos. Desculpa, os que continuam os movimentos ao invés dos que revertem. Eles te darão uma taxa de acerto muito maior que ficar tentando cravar topo ou fundo. Ficou alguma dúvida sobre essa diferença de buscar uma reversão, uma continuação? Pode deixar nos comentários. Mas meu intuito aqui não é ficar enrolando muito vocês, não. A única coisa que eu quero dizer é, peguem a favor do flow. Mais uma coisa, pensa comigo. Se o mercado está entregando uma expansão do preço,
que tende a ter aqui? Um candle de retração. Então, desculpa, deixa eu fazer diferente aqui com vocês, vai ficar bem claro essa ideia. Aí acho que não vão restar dúvidas. Deixar aqui o fundo, um candle de alta. Você tem aqui uma grande expansão do preço, tá? Dificilmente esse ativo vai simplesmente reverter. Vamos colocar aqui azul rapidinho. Linha. Vamos colocar um pouco mais grossa para ficar bem claro. Você sabe que esse candle deu uma grande expansão. Ele causou muito desbalanço, porém você ainda não tem sua região de FVG. Você precisa, para definir um FVG, você precisa de 3 candles. Então aqui você tem, por exemplo, candle 1, tem o candle 2, porém você ainda não tem o Fair Value Gap. O que você precisa para ter esse Fair Value Gap? Um candle 3. Seja um candle que também trabalha em alta ou um candle de retração. Tendo o teu candle 3, agora você sabe que você pode filtrar seu Fair Value Gap. Não sabe o que é Fair Value Gap? Acesse os vídeos aí do canal, turma. Mas aqui sim vocês sabem que vocês têm um filtro para definir o FVG de forma correta entre os pavis de candle 1 e candle 3. Então aqui vocês teriam um FVG. O que eu quero dizer com isso? Galera, o CRT vocês vão utilizar normalmente de grandes candles. Se você está buscando cravar um topo, beleza, você teria que ter você precisa que esse ativo retraia e feche dentro do candle 2 para você buscar a venda no candle 3. Mas digamos que você ainda tem um alvo de liquidez acima, um topo duplo, que você sabe que vai ser buscado. Cara, até aqui você não tem Fair Value Gap para atuar. Então, quando entrar aqui um terceiro candle, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui um candle de baixa, mas poderia também ser de alta, não tem problema. Mas quando você tem a formação deste candle, agora sim você tem um FVG para estar trabalhando. Se nesse terceiro candle ele vai formar teu FVG, o que acontece aqui, galera? Você tem o teu candle range e esse candle range te dá o Fair Value Gap. Porque até então você só tinha uma grande expansão do preço, você ainda não tinha seu filtro do FVG. Quando esse candle 3 surgiu, você teve o seu filtro do FVG. E agora fica excelente para você buscar por que o próximo candle capture esse range e feche dentro. Isso aqui vai indicar para você que agora sim, você precisou desse candle 3 para formar seu range e você está tendo aqui candle range, captura desse range e agora no próximo candle nós procuramos abertura, manipulação para expandir e continuar esse fluxo. Então você precisou de 3 candles para filtrar seu FVG e a mesma ideia vai se aplicar, porém agora para o seu CRT. Candle 1 é seu range. Após grandes expansões, galera, tende a entrar uma pequena lateralização, uma pausa de preço. Vai ser teu candle 1, o range. Candle 2 deve capturar e fechar dentro. É sua manipulação. E você sabe que no candle 3 você pode atuar na continuação. Onde se você só tivesse esse candle de expansão, primeira coisa, você ainda não tinha o FVG para rolar essa continuação. Então você precisou dessa pausa de preço, candle 1, para ter a tua delimitação do Fair Value Gap. E agora sim você pode trabalhar nesses movimentos de continuação. Então, de forma simples, galera, para separar a ideia de um CRT de reversão ou de continuação. O que você gostaria para estar atuando nesse mesmo cenário, mas aí querer buscar um de reversão? Puxar aqui um pouco para o lado. Você precisaria, vamos deletar isso aqui. Opa, agora eu vi que esse candle 1 capturou uma liquidez relevante. Agora sim eu não quero uma continuação desse movimento, eu quero uma abertura, uma captura e que o ativo feche dentro, que o candle feche dentro. Se eu tiver bem contextualizado, aí sim vai ser bacana vocês atuarem numa reversão de preço. Então entenda essa simples diferença de um CRT de continuação para um CRT de reversão. O maior problema aqui é que o pessoal fica... Eita, nós, foi longe esse pavio aqui. Cara, tá... Quando eu clico ele vai inteiro, nunca vi isso. Vou fazer o seguinte. Aqui assim, show.
Então, após uma captura de liquidez relevante, o preço interagir a algum ponto de interesse, fica bacana vocês buscar um modelo de reversão. Na realidade, vocês vão procurar uma venda, uma abertura máxima para vender. Porém, isso aqui é o que vocês mais vão ver o pessoal fazendo, tentando cravar um topo igual um maluco. E, cara, se você tá bem contextualizado assim, fica legal. O problema é que a galera não precisa nem de captura de liquidez nem nada. Começa a ver um martelo invertido, já quer vender ou comprar. Não é bem assim, galera. Então, de início, eu prefiro que vocês foquem em CRTs para continuar movimentos, ao invés de buscar CRTs de reversão, que, como diz o próprio Michael, requerem um nível de insights muito maior. Para você caçar reversões, você precisa de muito mais conhecimento. Então, galera, espero ter ajudado vocês. Fiquem ligados aí para a próxima aula. Se está gostando do conteúdo, já deixa seu comentário, seu like. Boas negociações a todos.